Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos compartilhar com vocês 10 dicas que você precisa saber para criar sites modernos e profissionais. Todo site precisa ter imagens, isso nós já sabemos, até o Datena fala, me dá imagens, precisamos de imagens, mas imagens profissionais fazem toda a diferença para ter um site moderno e também profissional. Mas o que significa imagens profissionais? Vamos analisar aqui na tela, dá uma olhada. Existe um site maravilhoso chamado awards.com, se você não conhece, você deveria. Awards.com é um site onde ele premia os melhores designers. Você pode enviar um site para lá, alguns especialistas no mundo todo vão avaliar e dar nota em design, usabilidade, criatividade, conteúdo e a experiência no dispositivo móvel. É top! E dentro do Awards você consegue ver aqui no menu os vencedores, os sites que foram vencedores como sites do dia, o melhor site do dia de hoje, por exemplo. Então, sites do dia entre aqueles que foram enviados. O melhor site do mês, o site do ano, desenvolvimento, experiência ou excelência na parte mobile, menções honrosas e assim por diante. Então, dentro do Awards a gente pode analisar vários sites que foram premiados por serem referências na área de design, usabilidade e assim por diante. Eu separei 3 sites para a gente analisar as 10 dicas que vamos passar aqui para vocês. Então, pensando sobre imagens, dá uma olhada nesse site aqui, ó, huginc.com. Se você dá uma olhada, na hora que a gente desce aqui o scroll, nós conseguimos ver as imagens profissionais. Vamos analisar essas duas. Olha que interessante. A imagem ela precisa conversar com o conteúdo. Não basta só a imagem ser em alta definição. Ela também tem que ser comprimida porque tem que ser leve para a web. Mas dá uma olhada. Nesse caso, nós temos uma imagem em preto e branco que conversa com o conteúdo também em preto e branco. Então ela está harmônica. Repare também que a cor de fundo é uma cor sólida e ela faz todo sentido com a ideia que está sendo vendida aqui nesse layout. Porém, quando a gente rola o scroll do mouse, eu tenho um outro tipo de cenário. Novamente, uma imagem profissional, mas agora essa imagem ela dá um tom de profundidade, de camadas, isso é maravilhoso. Como é que ela consegue fazer isso? Repare, por exemplo, que eu tenho duas pessoas em destaque, nítidas, o fundo está desfocado e esse primeiro plano, que é essa porta aqui, ela também está desfocada. Então, o destaque total está nesses dois personagens aqui, bem como nessa bag, né? nessa sacola aqui é o foco dessa explicação. Então, nesse caso, novamente, a imagem está harmônica, a imagem profissional, ela conversa com o conteúdo. Veja que a fonte também mudou de cor para ter um contraste, para ficar realmente conversando com a imagem. Então, quando nós falamos que sites profissionais e modernos precisam ter imagens profissionais, não significa só colocar uma imagem propriamente dita. Você precisa pensar no contexto, como que essa imagem vai se posicionar no conteúdo do teu site e se ela vai pegar a página inteira ou um pedaço dela. Repare nessa outra tela. Repare esse outro site, cor azul, quando eu rolo o scroll do mouse, eu tenho uma imagem em 3D. Essa imagem ela fica girando, dando movimento e harmonia para o site. Essa imagem em 3D, ela está em harmonia também com o público-alvo desse site. É couro para carros ou automóveis de luxo. Então, o site também está refletindo que é um site para o público classe AB, que vão consumir esse tipo de produto. Repare que nesse caso eu tenho as peças que foram geradas de imagens em 3D, foram contornadas, repare que elas foram recortadas aqui e dão uma aparência profissional. Isso é uma outra estratégia que você também pode utilizar. Repare que nesse caso a imagem não está no site inteiro, ela está posicionada num determinado local. E aí o fundo foi removido, dando uma ideia de profundidade. Isso é excelente. Repare também que nós temos aqui uma sombra embaixo dessa imagem que dá a ideia de que ele está flutuando. Então esses truques da imagem solta no site também traz um tom profissional. Dica número 2. Na dica número 2, site responsivo. Significa que ele deve funcionar muito bem nos dispositivos móveis, seja no celular ou num tablet. Aqui no awards.com você pode ver na categoria Mobile Excellence e dentro dela nós podemos clicar num desses sites que foram premiados e vamos ver como que ele se comporta no dispositivo móvel. Eu cliquei nesse primeiro aqui, vou visitar o site e você pode pressionar F12. Com F12 você tem esse ícone que é o Toggle Device Toolbar. Muito bem, ativei ele, F5,
vamos ver a experiência no mobile. Primeira coisa, você deve ver como que o menu se comporta no dispositivo móvel. E tente fugir do tradicional simplesmente deslizar o menu. Repare algumas coisas que estão tendências agora no layout moderno e profissional. O seu toggle bar ou esse touch bar, né, esse menu hot dog, ele deve ter algum efeito. Então, quando eu clico, eu estou mostrando para ele que ele pode clicar de novo para fechar. Está dando a ideia para o usuário. E você pode utilizar efeitos de transição CSS, Transition e Transform, para poder mostrar o conteúdo. Olha que interessante. Então o conteúdo ele vai surgindo aqui na tela, tá? Para isso, você pode utilizar bibliotecas prontas, que fazem você surgir esses elementos, ou programar via CSS e também HTML5. O legal na sua experiência mobile é sempre dar movimento também. Repare que quando eu estou descendo aqui, o logo ele é encurtado, ó. Fica só a imagem e o nome da empresa, o nome do site, ele some. Mas quando eu subo, aí ele mostra pra gente. Tem a ver com a ideia do nome também, tá? Então esses efeitos de surgir também é muito legal. Agora, você precisa ter uma experiência excelente em cima disso. Para isso, existe uma ferramenta maravilhosa chamada Google Mobile Friendly, que você pode ver como o teu site está no dispositivo móvel. É essa URL aqui, ó. Você coloca search.google.com/test/mobile friendly. Coloca aqui o seu site e veja se ele está apropriadamente pronto para dispositivos móveis. Dica número 3, fontes. As fontes dizem tudo sobre o seu site. Usar a cor correta em harmonia com a identidade visual do teu site e uma fonte moderna faz toda a diferença. Hoje você pode utilizar o Google Fonts para carregar milhares de fontes gratuitamente da web. Então dá uma olhada aqui no Google Fonts. Você coloca aqui, ó, Fontes Google. Esse primeiro link, Google Fonts, fontes.google.com. Você pode escolher a fonte que você precisa. Por exemplo, eu vou escrever aqui uma frase, Welcome. Eu posso ver como que essa frase vai ficar. Vou aumentar o tamanho da fonte para ter uma ideia de qual é a melhor fonte que eu posso utilizar no meu layout. Depois que você escolheu a fonte, eu gostei dessa fonte aqui, vou baixar ela. Clica no mais, ele vai adicionar para você nessa família de fontes. Você pode baixar essa fonte, clicando aqui em Download e depois importá-la no seu site usando CSS3 fontes. O grande barato é que esse Google Fonts, você pode usar essas fontes à vontade, elas não são proprietárias. Tome cuidado com fontes proprietárias, porque usá-las no teu site pode te dar problemas. Vamos dar uma olhada aqui no site Cor Azul, como que ele usou as fontes. Repare primeiro que no topo do site nós temos uma fonte mais clean, uma fonte mais elegante. Esse Welcome também, ele já está sendo colocado numa disposição diferente, numa cor de contraste e numa posição diferente. Então, repare que esse uso de fontes faz toda a diferença para ter um site moderno e profissional. Evite utilizar fontes padrões dos navegadores, isso dá uma ideia de amadorismo. Quarta dica, cores. As cores do teu site fazem toda a diferença aliada à fonte, aliado à imagem. As cores precisam ser harmônicas, ou seja, elas têm que conversar, têm que fazer sentido com a ideia do teu site. O teu site é um site para um público mais executivo, negócios, cores mais sóbrias, cores mais lights. Você vai trabalhar com um público já de aventura, de esportes radicais, cores fortes. Vai trabalhar com alimentação, cores que tenham a ver com alimentação. É interessante fazer um estudo de cores antes de você começar a construir o teu site. Se você coloca uma cor muito forte, você pode ter um problema. Se o contraste da cor também for muito intenso, por exemplo, um fundo preto com letra branca, isso pode assustar também, a menos que você esteja vendendo alguma coisa para rock, que aí faz todo sentido. Mas tome cuidado com a harmonia de cores. Vamos dar uma olhada novamente nesses sites que a gente está analisando aqui, ó, o corazul.com. Então ele está usando aqui as cores nesse tom de couro mesmo, né? Repare que ela tem um bege bem suave, contrastando com o branco, contrastando com as imagens, e isso é maravilhoso. Repare também o uso das fontes de uma forma diferente, isso faz toda a diferença, tá? Então use bem as cores a seu favor. Quinta dica, efeitos.
Use os efeitos com cuidado. Site que usa efeitos demais cansa o usuário. Site que não usa efeito nenhum parece que está morto. Então use efeitos com cautela. O efeito mais comum que as pessoas utilizam é aquela galeria de imagens num full banner, onde a imagem a cada segundo ela vai trocando. Mas você pode utilizar efeitos modernos como, por exemplo, o scroll do mouse. Dá uma olhada novamente nesse site aqui do Couro Azul, que nós vamos mostrar para você. Na hora que eu entro no site, eu vou rolando a barra aqui, o scroll. O que ele faz para nós? Ele mostra esse logo, ele vai girando conforme eu estou rolando a barra do scroll. Reparou? Ó, se eu subo, ele gira no sentido anti-horário. Se eu desço, ele gira no sentido horário. E uma coisa que está muito em alta é justamente o conteúdo ir surgindo conforme o scroll aparece. Existem algumas bibliotecas que já fazem isso automaticamente. Olha que interessante. O conteúdo ele surge para você, tá? Esse efeito ele está muito em alta hoje nos sites modernos e profissionais. Você pode utilizar, por exemplo, essa biblioteca AOS, que é uma biblioteca para scroll. Essa daqui, ó, Animate on Scroll Library. Essa biblioteca é fantástica. Então você faz o scroll, ele vai surgindo, tem vários tipos de efeitos, tá? Então essa biblioteca já permite você aparecer o conteúdo conforme o scroll acontece. Agora é claro que você precisa utilizar com cautela, tá? Porque essa biblioteca, se você colocar demais, é como uma pitada de sal na comida. Se colocar demais, salga a comida, não dá para comer. Se não colocar nada, vai ficar sem sal, às vezes não realça o sabor. Então, use efeitos com cautela. Essa biblioteca AOS, Animate on Scroll Library, é muito legal. Eu recomendo para você utilizar para efeitos de scroll. Outros efeitos que você pode ter é efeito no logotipo, efeito de transição, quando você clica numa imagem ao passar o mouse, mas novamente use com cuidado. Dica número 6. Vídeos como background. Vídeos têm sido muito bem aceito e utilizado como background, ou seja, quando nós colocamos como fundo dentro de um site. Repare novamente aqui no Couro Azul, na hora que você entra no site, ó, eu consigo ver o processo de fabricação ali, dos bancos em couro, dos detalhes que a gente tem. Você consegue ver o resultado desse trabalho. Então, os vídeos de fundo bem produzidos, que usam jogo de luzes, eles ajudam bastante. Não é simplesmente o fato de usar um vídeo, mas tem que ter algum tipo de jogo de iluminação ou de sombra para o vídeo ficar bem legal, tá? Existem alguns sites, se você jogar no Google, vídeo background, assim ó, vídeo background, você consegue utilizar vídeos em background. Então tem no Envato, aí você teria que comprar alguns, tá? Tem no Pixabay também, o Pixabay tem vários vídeos e free motion de background que você pode baixar, tem bastante coisa legal. Vídeo background, joga no Google e aí você pode baixar e utilizar no teu site, fica sensacional. Repare que o vídeo ele tem que ser comprimido também, então tem que ser curto e comprimido para não pesar tanto. Para isso você pode pesquisar no Google Compress Video, para ele comprimir o vídeo, ou usar ferramentas como Adobe Premiere ou outras ferramentas de edição de vídeo para reduzir essa compressão. FFmpeg também é uma ótima ferramenta para compressão de vídeo. Dica número 7, performance. O seu site precisa carregar bem rápido. Sites que carregam rápido têm uma melhor aceitação do usuário. Se por acaso o seu site vai utilizar, por exemplo, vídeos como background que mencionamos há pouco, você vai ter que pôr um load rapidinho para a pessoa ver que já carregou o site. Como é que você pode testar se o seu site está rápido? Você pode utilizar ferramentas para isso. Uma delas é o Google Lighthouse. Então vou abrir aqui o site da HCode, por exemplo, hcode.com.br. Você pode baixar uma extensão para o Google Chrome, que é o Lighthouse. E clicar aqui, Generate Report, ele vai analisar o site e mostrar como está a performance do seu site. Sempre você vai ter que ajustar, porque às vezes você sobe uma imagem, sobe um conteúdo que afeta a performance. Repare aqui, por exemplo, que nós estamos com 82 de performance no site da HCode. E ele já diz para você o que você pode fazer para reduzir o tempo de resposta do teu site. Então talvez algumas imagens você pode reduzir o tamanho delas, minificar algum JavaScript, e ele vai dizendo quanto você pode economizar de JavaScript. Então dê uma olhada no Google Lighthouse, que é essa ferramenta incrível, e faça aí os ajustes para você estar sempre acima de 90. Isso é excelente para o desempenho do teu site. 82 é muito bom, mas acima de 90 é ótimo.
Lembre-se sempre que nem sempre você vai conseguir atingir tudo isso, por isso você sempre precisa estar monitorando a performance e fazendo os ajustes necessários. Dica 8. Boas práticas. Lembre-se sempre que sites modernos e profissionais precisam seguir boas práticas. Isso envolve você ter um bom conteúdo, o conteúdo do teu site tem que estar alinhado com o que você está vendendo. Por exemplo, se é um e-commerce, o conteúdo do meu site tem que colaborar com isso. Eu preciso ter dados estruturados, eu preciso ter uma boa prática de SEO para que o meu site seja bem localizado também no Google. Não adianta nada você fazer um site bonito, mas que não seja encontrado no Google. Se você quer vender alguma coisa, então entregue conteúdo também para as pessoas. Tem algum blog, tem artigos, tem matérias para que o Google possa indexar o teu site. Dentro disso existem algumas ferramentas. Por exemplo, você precisa gerar um arquivo chamado sitemap.xml. Joga no Google sitemap.xml, você vai ver como gerar um arquivo no formato XML que informa para o Google como é que o teu site ele é atualizado. Mantenha ele sempre atualizado com conteúdos novos. Isso vai ajudar a ranquear bem nos motores de busca. Um detalhe importante sobre isso é que você tem ferramentas gratuitas para analisar o teu site, como por exemplo o Google Analytics e também o Search Console do Google. Essas ferramentas vão te ajudar a melhorar cada vez mais as boas práticas do teu site. Dica número 9. Interação. Sempre trabalhe com a interação do teu site. Coloque recursos que tornem ele cada vez mais modernos, como por exemplo, mudar a barra de rolagem. Essa é uma forte tendência. Vamos olhar novamente para aquele site que nós estamos analisando, que foi premiado aqui no Awards. Quando eu desço a barra de rolagem, olha que interessante aqui, ó. Se você notar, a barra de rolagem ela foi formatada via CSS, uma largura de 6 pixels. Então, isso é uma tendência nova. Cada vez mais nós conseguimos usar melhor os espaços. Aqui a barra de rolagem, você consegue formatar, por exemplo, tanto a principal como o background. O background está transparente dela, repare, ó. Mas quando eu ponho o mouse em cima, ele fica cinza, olha só. Então esses truques de interação, como por exemplo, quando eu descer, rolar o scroll do mouse, o menu ele ser escondido, isso dá movimento para o teu site e essa interação ajuda a tornar o seu site moderno e profissional. Novamente, podemos nos lembrar da pitada de sal. Efeito demais ou interação demais pode deixar o usuário perdido. Porém, se você não colocar nenhuma interação, o seu site pode ficar morto. Então, utilize com cautela as interações. Dica número 10. Eu não poderia deixar de falar do nosso curso completo de HTML5 para você aprender a colocar em prática todas essas dicas. Nós preparamos um curso top para ensinar você tudo sobre HTML5 com mais de 18 horas e 260 aulas. E além desse curso, temos também o curso completo de Bootstrap 4. Com esses dois cursos, você já consegue aprender tudo que nós mencionamos aqui e desenvolver os seus próprios layouts profissionais e modernos. Temos outros cursos também para a área de desenvolvimento e aí mais profundo em JavaScript e também PHP. Mas com esses cursos você já consegue aprender muita coisa e colocar em prática, elevando o seu conhecimento profissional e aumentando também, alavancando a sua carreira. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, deixa o like aqui e assina também o nosso canal da HCode para você saber quando nós enviarmos novos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E da imagens. Dica número 2, site responsivo. Dica número 3, fontes. Quarta dica, cores. Quinta dica, efeitos. Dica número 6, vídeos como background. Dica número 7, performance. Dica 8, boas práticas.